A Bíblia fala sobre a ressurreição, ajuntamento, arrebatamento e transformação dos eleitos. E os textos que se referem a esses eventos são os seguintes: 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Apoiados na palavra de Jeová, dizemos a vocês, aqueles de nós que estiverem vivos e sobreviverem até a presença do Senhor, de modo algum anteciparão aqueles que adormeceram na morte. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com uma ordem, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que estão mortos em união com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles de nós que estiverem vivos e sobreviverem serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Olha, eu lhes digo um segredo sagrado: nem todos adormecemos na morte, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, durante o último toque de trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mateus 24, 29 a 31. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Apocalipse 11, 15 a 18. O sétimo anjo tocou sua trombeta. Então ouviram-se fortes vozes no céu, dizendo: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se e adoraram a Deus. Eles disseram: nós te agradecemos, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque você assumiu seu grande poder e começou a reinar. Mas as nações se encheram de ira, e então veio a tua própria ira, e chegou o tempo determinado para os mortos serem julgados e recompensarem os teus servos, os profetas, bem como os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os bem como o grande, e para destruir aqueles que estão destruindo a terra. Como podemos ver, esses textos falam do grande som da trombeta, a trombeta de Deus, a última ou sétima trombeta. E quando soa, ocorre a ressurreição, a transformação em corpo espiritual, o arrebatamento, ou a reunião dos escolhidos. Então esses textos falam dos mesmos eventos, depois que esta trombeta soar. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois os que permanecem vivos são arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e os fiéis vivos serão transformados. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Os eleitos são reunidos, ou seja, o arrebatamento que é mencionado em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Mateus 24, 29 a 31. A recompensa é dada aos profetas e santos. Essa é a ressurreição e a vida eterna. Apocalipse 11, 15 a 18. Esses versículos falam dos mesmos eventos. E como Mateus 24 menciona, 29 a 31, isso acontece depois da grande tribulação. Agora vamos ver quando a torre de vigia diz que soa esta sétima ou última trombeta. O livro do Apocalipse se aproxima de seu magnífico ponto culminante. Página 172. Parágrafo 4. O segredo sagrado de Deus, sua gloriosa culminação. 4. Quando o toque das 7 trombetas começou em 1922, na Assembleia dos Estudantes da Bíblia em Cedar Point, Ohio, J.F. Rutherford fez um discurso baseado no texto bíblico que diz: o reino dos céus está próximo. Podemos ver claramente o que eles dizem que o toque de trombetas começou em 1922. Vamos ver o que eles dizem no próximo parágrafo. 5.
O toque da trombeta do sétimo anjo refletiu-se nos destaques do Congresso dos Estudantes da Bíblia em Detroit, Michigan, de 30 de julho a 6 de agosto de 1928. Assim, a sétima e última trombeta é atribuída a 1928. Tenha em mente que a Bíblia ensina que quando a sétima trombeta soar, a ressurreição dos eleitos ocorre. Agora vamos ver o que a Torre de Vigia diz sobre quando a ressurreição dos eleitos começa, no mesmo livro. Página 103. O parágrafo 12 diz: 12 Todas as evidências indicam que esta ressurreição celestial começou em 1918, após a entronização de Jesus em 1914. Em conclusão, a Bíblia ensina: soe o grande som da trombeta, que é a trombeta de Deus, a sétima e última trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão, e os fiéis que estiverem vivos serão transformados, arrebatados ou reunidos na presença ou vinda de Cristo. A Torre de Vigia ensina: os mortos em Cristo são ressuscitados em 1918, então o som das trombetas começa em 1922, o sétimo soa em 1928. Em quem você vai acreditar? A Bíblia, ou a interpretação inconsistente da Torre de Vigia? Uma interpretação que não se encaixa com a Bíblia, e que não se encaixa com as mesmas datas que eles dão.